Leitura do livro Rio Secreto. Vou seguir agora com informações sobre a Sociedade Budista do Brasil, que está na estrada Dom Joaquim Mamed, de 45, em Santa Teresa. Tem meditação todos os dias às 18 horas, exceto aos domingos. Budistas em Santa Teresa. Não se passa por acaso diante da Sociedade Budista do Brasil. Mesmo passando em frente a ela, é fácil não perceber a sua existência. Para chegar até lá, é preciso entrar pela rua Almirante Alexandrino, pegar a rua Dom Joaquim Mamed, que liga Santa Teresa ao centro da cidade, passando pela estrada do Sumaré. Cerca de 500 metros mais longe, à esquerda, uma escada que sobe em direção à floresta. Está coberta de desenhos e inscrições, anunciando o lugar. Depois de parar ao pé da escada, sobe-se uma centena de degraus que levam até o centro, fundado oficialmente em 1967 por membros da Sociedade Teosófica do Brasil. O centro é especializado no ensino e na prática do budismo Theravada, ramo mais antigo da religião, presente principalmente no Sri Lanka, na Tailândia, em Mianmar, ex-Birmânia, no Camboja e no Laos. O local está regularmente aberto aos membros e aos visitantes pontuais, para meditações e aulas. São excelentes ocasiões para se iniciar na prática da meditação ou saber mais sobre o budismo. Apesar de não ter monges, propriamente dito, que dirijam o centro ou vivam em permanência lá, monges do mundo inteiro vêm regularmente ao lugar para passar períodos que podem durar até alguns meses. As meditações ocorrem no alto do centro, no telhado do edifício, o que proporciona uma bela vista da cidade. É interessante como o Cristo Redentor, visto a partir da sala da meditação, parece abençoar o centro em um belo exemplo de sincretismo religioso. Para alguns, Jesus é, na verdade, um avatar, uma manifestação do princípio divino, assim como seriam igualmente Maomé, Zoroastra, Buda e Krishna. O segundo ponto, seguindo a leitura do livro, é a antiga Embaixada do Vaticano no Rio. É um castelo inspirado diretamente no Palácio Vecchio de Florença, quase na esquina da Rua Almirante Alexandrino com a Rua Dom Joaquim Mamed. Há um edifício que parece um castelo florentino, construído em 1942. Trata-se do Centro Educacional Anísio Teixeira, uma escola que ocupa o local na antiga Embaixada do Vaticano no Rio. A obra deve a sua existência ao banqueiro Oscar Santana, que numa viagem à Itália apaixonou-se pelo Palácio Vecchio em Florença e depois de ter fotografado todas as confecções, voltou para o Rio e pediu ao arquiteto Faro Filho que realizasse uma construção inspirada no modelo. Nota-se efetivamente que a torre do castelo carioca parece bastante com a do seu ancestral florentino. A família vendeu o castelo ao Vaticano, que lhe acrescentou uma capela, e lá estabeleceu a sua embaixada em 1960. Data da mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, e pode-se notar as armas papais no vitral da igreja. A ruela exatamente atrás da escola tem também algumas casas com nomes que lembram o antigo proprietário: Vila Graças a Deus, Vila Santa Efigênia, Vila São Gabriel. E é isso. Na favela dos Prazeres, em Santa Teresa, também tem o Caminho do Grafite. No Casarão dos Prazeres, na Rua Almirante Alexandrino, 3286. O Caminho do Grafite, inaugurado em fevereiro de 2014, é uma exposição permanente de cerca de 80 painéis, pintados nas paredes de cerca das casas do Morro dos Prazeres. Foram 40 grafiteiros da cidade e até de outros países, coordenado pelo curador do projeto, Márcio Siuk, morador do morro e grafiteiro de renome. O percurso tem duração de pelo menos 1 hora e, ao fazê-lo, vai o conhecendo como uma favela carioca, com suas vielas estreitas. O ponto de encontro para uma visita fica na entrada da comunidade, diante do que hoje se conhece como Casarão dos Prazeres, uma grande construção do início do século XX, que foi inicialmente residência de uma família alemã, virou escola, ficou abandonada por muito tempo
e depois de restaurada tornou-se um centro de atividades de arte e educação para os moradores da comunidade. A caminhada começa em uma escadaria onde versos de um poema estão escritos em cada degrau. Logo depois, chega-se ao primeiro ponto marcante da visita, o espaço Dona Branca, antigo lixão transformado em pequeno jardim de árvores frutíferas, leguminosas e plantas medicinais cuidados por Dona Branca, que mora ao lado. Poucos passos à frente surgem, numa explosão de cores, os primeiros grafites, de todos os tamanhos, formas e inspirações. Em seguida vem a Praça Doce Mel, mirante com muitas vistas para a cidade, de onde se vê o Cristo Redentor de perto, um pouco ao alto. O Pão de Açúcar em frente, praticamente da mesma altura do visitante, com a enseada de Botafogo abaixo, olhando para o outro lado, várias favelas do centro da cidade, a Ponte Rio-Niterói e a Zona Norte. Ao fundo, o Dedo de Deus, nas montanhas de Teresópolis. O caminho ainda leva o visitante a uma experiência quase silvestre. Por cerca de 300 metros de morro acima, caminha-se por um bosque, com muitas árvores, e às vezes micos e tucanos também estão por lá. No topo, outra surpresa. Um campo de futebol e uma vista de 360 graus sobre a cidade. Atrás do campo, olhando para frente, a Floresta da Tijuca e o avanço imobiliário da mata. Na descida, passa-se pelo menos por 2 outros mirantes, um deles em uma área degradada com muito lixo, que foi transformada pelos moradores no Jardim dos Prazeres. No morro, nas favelas Prazeres e Escondidinho, a população estimada é de 7.000 pessoas. Desde fevereiro de 2011, as duas comunidades contam com uma UPP. Hoje em dia, não mais. Então, não se sabe da segurança da região hoje. Outro ponto mencionado em Santa Teresa é a Igreja Ortodoxa Russa Santa Zenaide. Fica na Rua Monte Alegre 210. A alguns metros da Casa Museu Benjamin Constant, um pouco mais abaixo da Rua Monte Alegre. Cúpulas douradas em forma de bulbo chamam a atenção dos transeuntes curiosos. Aberta somente aos domingos de manhã. É preciso somente abrir o portão e você terá acesso à igreja ortodoxa russa em Santa Teresa, que foi construída em 1927 pelos russos brancos que fugiam da Revolução Bolchevique. O bairro de Santa Teresa foi escolhido, pois lá residem muitos russos e brasileiros ricos. O bairro desenvolveu-se a partir de 1850. Já situado no alto, os mosquitos transmissores da febre amarela eram bem menos presentes. Mas atenção! Como a maioria das igrejas ortodoxas, não se pode sentar e apreciar completamente o ambiente. Os cantos e os iconóstases separam o padre dos fiéis. A igreja recebe esse nome pelo fato de que a esposa do arquiteto da igreja, Gleb Konstantinovich Sakharov, chama-se Zenaide. Santa Zenaide era da família de São Paulo e significa filha de Zeus ou filha divina. Os primeiros russos chegaram ao Brasil no final do século XIX, principalmente no Rio Grande do Sul, para cultivar terras. Vamos lá, deixa eu ver. Aqui fala de um plano inclinado que existia em 1877, como se fosse um bondinho. A estação inicial estava na Travessa do Castro, número 89. Bem, mais um ponto em Santa Teresa são as rodas dos expostos no convento de Santa Teresa. Fica na ladeira de Santa Teresa 52. Para abandonar seu filho discretamente. Se existem várias reproduções das rodas dos expostos no Rio, as 2 rodas do convento de Santa Teresa são as únicas que ainda estão em seu lugar de origem. Essas rodas de madeira serviam para abandonar crianças pequenas, discretamente. Os 2 exemplares do convento localizam-se na sacristia, à direita da igreja, e no cômodo à esquerda da igreja, que abriga também lindos azulejos. Nos 2 casos, o espaço onde se podia deixar a criança está situado embaixo da roda, são profundos e relativamente baixos, para evitar que crianças muito mais velhas fossem abandonadas. Essas rodas serviam também, e ainda servem, em sua parte superior, como meio de comunicação entre as irmãs do claustro,
e outras pessoas, sem obrigação de serem vistas ou de falarem. A primeira roda dos expostos no Brasil foi instalada em Salvador em 1726, na segunda metade do século XVIII. Chegaram a ser 14 rodas no país. A última a ser desativada foi a de São Paulo, em 1949. No Rio começou a funcionar em 1738 e deixou de existir 200 anos depois, em 1938, com a criação dos juizados menores. Existe uma reprodução da Roda dos Expostos no Museu do IHGB, Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Uma outra no Museu Pediatria Brasileira, no Cosme Velho, e a última no Educandário Romão Matos Duarte, no Flamengo, mas não está em exposição permanente. A Casa da Roda, depois chamada de Casa dos Expostos, atualmente Educandário Romão Matos Duarte, em homenagem à fundação da primeira casa, funcionou inicialmente ao lado do Hospital de Santa Casa de Misericórdia, no Castelo, entre 1738 e 1821. Foi mudada de lugar várias vezes até ser instalada onde está hoje, no Flamengo, em um casarão construído em 1911. Terreno que pertenceu ao Conde de, marido da princesa Isabel. Abandonar a sua criança é um meio também para livrar bebês negros da escravidão. Acredita-se que nos séculos XVIII e XIX, 10% dos recém-nascidos no Brasil eram enjeitados por miséria nas camadas pobres ou para proteger a honra das mulheres da elite, grávidas fora do casamento. A roda também foi vista como oportunidade de livrar bebês negros da escravidão, e por isso algumas escravas lá abandonavam seus filhos para torná-los livres. As rodas dos expostos, desde 1787, em Milão, teria posto uma concha fora da sua igreja a fim de acolher os recém-nascidos abandonados. Em seguida, as primeiras iniciativas organizadas para recolher as crianças abandonadas ocorreram nas casas de caridade dos cônegos de Marsella, a partir de 1188. E foi o Papa Inocêncio III, de 1160 a 1216, Papa de 1198 à sua morte, que institucionalizou essa prática. Testemunha do terrível espetáculo de cadáveres de crianças abandonadas que flutuavam no rio Tibre, em Roma, ele decidiu implementar um procedimento para salvá-las. Instaladas na porta dos conventos e concebidas para conservar o anonimato dos pais, obrigados a chegar àquele extremo, as rodas dos inocentes eram compostas de um berço rotativo, acessível para a parte exterior. Lá a criança era colocada e, acionada uma sineta, as irmãs eram alertadas e, assim prevenidas, podiam girar a roda para que o bebê fosse para dentro do convento. O acesso à roda era protegido por uma grade calibrada para que só o recém-nascido de tamanho pequeno pudesse passar. O Papa Gregório VII, Gengis Khan e Jean-Jacques Rousseau fizeram parte dos mais célebres bebês abandonados. Imagina, dessa eu não sabia. A Academia Brasileira da Literatura de Cordel também fica em Santa Teresa, na rua Leopoldo Frois, número 37. De onde vem a palavra cordel? O nome cordel, na tradição de pendurar folhetos em cordas ou cordéis, como roupa de varal, presos com pregadores de roupa. Era uma técnica para expor numerosos exemplares de espaço reduzido, sem despesa. As ilustrações dos folhetos são estilogravuras, gravuras em relevo sobre madeira, monocromas, gravadas por vários artistas em estilo simples e expressivo. Bem, então esses são os pontos em Santa Teresa. Eu vou continuar depois com os pontos em Copacabana.